Oi pessoal, nesse vídeo a gente vai falar sobre os 5 erros mais comuns que as pessoas cometem na hora de colocar o coletor pelas primeiras vezes. O primeiro erro é um erro de nervosismo. Eu sei que a primeira colocação do coletor pode ser bem estressante e pode causar bastante ansiedade, mas o que acontece? Essa ansiedade, esse nervosismo em excesso atrapalham um pouco. Por quê? Quando a gente fica nervosa, a nossa musculatura tende a ficar tensa. E o que a gente está tentando? A gente está tentando colocar o coletor e tensionando a musculatura ao mesmo tempo. A gente está fechando ali a luz do canal e diminuindo o espaço que o coletor tem para entrar. Então esse é um erro muito comum, dificulta bastante a colocação, mais do que vocês podem imaginar. O segundo erro é um erro de tempo. Tentar colocar o coletor nas primeiras vezes, nos primeiros ciclos, quando você não tem tempo. As primeiras colocações de coletor, elas podem demorar. Pode ser que seja rápido, mas pode ser que demore 40 minutos, 1 hora e meia, às vezes mais. Então, se você estiver atrasada para o trabalho, atrasada para um compromisso ou alguma coisa assim, esse fator tempo vai se tornar um fator extra de estresse para você. E a gente precisa estar calmo e tranquilo e relaxado para conseguir colocar o coletor da melhor forma possível. Nem sempre vai dar certo da primeira vez. Vocês sabem que comigo não deu, demorei algumas tentativas e o coletor que eu estava usando era inclusive esse, o Enciclo B. Esse aqui é um novo Enciclo, né? Na época eu usava o Enciclo antigo, mas eles são bem parecidos de estrutura. Então esse foi meu primeiro coletor e ele me ensinou muito sobre como colocar coletores. Mas esse é um erro muito comum. Se você estiver atrasada para o trabalho ou alguma coisa assim, isso só vai adicionar estresse a essa experiência desnecessariamente. Então, faça quando você tiver tempo para poder ficar com calma tentando colocar o seu coletor. Isso nem sempre vai ser uma tarefa rápida, ok? Então, o terceiro erro é um erro de técnica, na verdade. Para a gente colocar o coletor de forma ideal, a gente precisa de 3 coisas. A gente precisa da nossa posição ideal, da nossa dobra ideal e da nossa inclinação ideal. E isso é um pouco complicado de entender no início, e eu super entendo, mas o que acontece? A gente tem algumas posições que a gente pode colocar o coletor. Pode ser sentada, pode ser de cócoras, pode ser em pé com a perna levantada. Tem gente que só consegue colocar deitada. Eu nunca tentei, mas tem pessoas que só conseguem assim, principalmente no início. Então, tente várias posições. Muitas vezes a pessoa tenta 1 ou 2 posições, não consegue e desiste. Então, tente outras posições. Tente outras dobras. Quando eu comecei a usar coletor, quais eram as instruções? Você dobra o coletor assim, em formato de C, dobra em C ou em U, e você coloca o coletor. E aí, o que aconteceu comigo? Essa dobra em C em mim, ela não entra. Ela tem um ponto de inserção um pouco grande, então ela não vai funcionar para todo mundo. No meu caso, eu me dou melhor com dobras que têm pontos de inserção um pouco menores. Eu não sabia disso no início, e eu coloquei essa dobra em C e o coletor não entrava. E aí, tem muita gente que faz isso, o coletor não entra e a pessoa fala, poxa, não tem espaço. Não é que não tem espaço, não tem espaço para essa dobra. Então, isso é um erro muito comum que as pessoas cometem também. O terceiro erro muito comum é proteção externa. Gente, os primeiros ciclos são os ciclos de adaptação. Então, nem sempre você vai ser livre de vazamentos em todos esses dias. Primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo, às vezes até o quarto. Vazamentos nessa fase de adaptação são muito comuns. Então, o que eu sempre recomendo é que você não coloque o coletor que você não está acostumado a usar e saia com ele sem nenhuma proteção externa, sem nenhum backup, porque é muito provável que você vai ter um vazamento e o que a gente não quer é esse estresse de ter um vazamento com um produto que a gente ainda não está acostumado a usar. Então, nos primeiros ciclos, eu sempre recomendo que você use uma proteção externa. Absorvente externo, calcinhas absorventes, seja o que for que você prefira usar. Então, esse é outro erro muito comum que causa muito estresse na fase de adaptação. E um outro erro muito comum é o erro da posição e inclinação.
Quando a gente vai colocar o coletor, a gente tem que posicionar ele certinho na luz do canal e inclinar ele certinho. Então, o que é uma posição errada? Uma posição errada é isso aqui, ó. A luz do canal tá aqui e você tá tentando colocar ele fora dessa abertura. E inclinação é isso aqui. A inclinação certa sua é essa e você tá colocando assim ou assim. Isso aqui é o que causa incômodos, pressão na bexiga, etc. E vazamentos, claro. Tem pessoas que a inclinação certa é sim inclinadinho, porque essas pessoas, elas têm o colo do útero inclinado em relação ao canal. Mas, e aí nesse caso vai ficar certinho. Mas se você está sentindo incômodo, se você está sentindo cólica, se você está sentindo pressão na bexiga, é porque a sua inclinação está errada. Então, é muito importante a gente lembrar, inclinação certa, tente algumas inclinações, se você não tiver certeza qual é a sua. E a posição, a gente tem sempre que lembrar que a luz do canal fica inclinada para trás, num ângulo de cerca de 45 graus. Então, muita gente às vezes fica tentando colocar o coletor para cima, quando a inclinação do canal é para trás. Então, isso é um erro de posição, um erro muito comum também. Aconteceu comigo, pode acontecer com qualquer pessoa que seja iniciante. Então, são coisas que a gente precisa observar bem. E se você não conseguiu na primeira vez, na segunda vez, não desanime. É só uma questão de aprender o método certinho e aprender qual é a melhor forma que seu corpo vai se adaptar ao coletor. Então, sem estresse, gente. Até o próximo vídeo.